Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 23 a 29 de dezembro, a última do ano de 2024. Vamos também dar uma passada no mapa do solstício de verão para o hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. E a gente ainda vai dar uma olhada rápida também no mapa da lua nova de Capricórnio, que acontece no dia 30 de dezembro. E o que está acontecendo no mundo, né? Então, antes de a gente compartilhar a tela, antes de a gente começar a falar dos movimentos que estão acontecendo no céu nesta semana, os nossos recados básicos. Em primeiro lugar, muito obrigada a você que está sempre aqui comigo, que me acompanha, que segue o meu trabalho. Obrigada pela graça da sua escuta, pela confiança. Obrigada pelo privilégio de você estar aqui me ouvindo. Obrigada pela honra que você me concede de me ouvir. Você que está vindo a primeira vez, obrigada pela visita, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que goste do conteúdo, que goste do meu jeito de interpretar o céu. E se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. E você que gostaria de entender melhor como este céu impacta na sua vida de uma forma mais individual, mais particular, me manda uma mensagem, me manda um e-mail e agenda uma consulta e a gente vai olhar o que significa tudo isso na sua vida e não no céu de todo mundo, não é? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar pontuando quais são os acontecimentos mais importantes, os movimentos mais importantes no céu desta semana. E tem um grande, realmente, um dos mais importantes do ano, que você já sabe qual é, se você me segue há algum tempo. Estou falando de Júpiter e Saturno. Nesta semana, nós temos a segunda quadratura que Júpiter faz a Saturno entre os signos de Gêmeos e Peixes. Júpiter, trafegando o signo de Gêmeos atualmente, faz a segunda quadratura a Saturno, que atualmente transita Peixes. Essa quadratura é uma quadratura crescente do ciclo iniciado pelos dois lá em dezembro de 2020, a zero de Aquário. A quadratura crescente sinaliza um momento de crise nesse ciclo, com a necessidade de ajustes. E acontece em signos mutáveis, o que indica uma tendência às coisas ficarem um pouco caóticas, desorganizadas, a termos dificuldade de discernir quais são as melhores soluções, quais são os melhores ajustes para a crise que se coloca em questão. Isso é uma coisa mais genérica, eu estou colocando aqui de uma forma um pouco mais genérica, mas para a gente entender melhor como isso impacta na nossa vida pessoal, é importante olharmos onde no nosso mapa individual nós temos os signos de Gêmeos, que é aí que está passando o planeta Júpiter, e onde temos o signo de Peixes, aí está passando o planeta Saturno. É nessas duas áreas de vida que nós precisamos encontrar um ajuste, encontrar uma conciliação, pois há alguma crise acontecendo. Como a gente sabe, Júpiter e Saturno são os dois cronotratores, os dois planetas sinalizadores do tempo, na sua expressão mais cíclica também. Júpiter é um planeta de expansão, de crescimento, de melhorias. Saturno já é um planeta de contração, de estrutura, de responsabilidades, de limites. Os dois juntos
Os dois são opostos complementares. Júpiter expande, mas sem os limites de Saturno, essa expansão pode acontecer de maneira inconsequente, irresponsável, exagerada. A mesma coisa com a busca de crescimento. Saturno contrai, estrutura, limita, mas sem Júpiter, ele pode levar a processos depressivos, a um encolhimento, a vida ficando muito cinza, muito sem graça, realmente, e muito limitada. Então, os dois realmente se complementam, os dois realmente precisam um do outro. E, como nós sabemos, planetas na astrologia representam potências psíquicas atuando dentro de nós. São as nossas partes interagindo. Então, Júpiter representa a nossa busca de crescer, de melhorar, de ir além dos nossos limites. Saturno representa a necessidade de fazermos isso com responsabilidade, de maneira consequente, de respeitarmos os limites e de nos estruturarmos também nesse processo. Quando os dois estão em tensão, neste caso uma quadratura, que é um ângulo de 90 graus, esses dois princípios estão em conflito dentro de nós. A gente quer crescer muito, mas a gente se sente bloqueado de alguma forma por elementos que podem estar fora de nós ou que a gente projeta como algo fora de nós. Depende de como isso está acontecendo no nosso mapa. Então, uma parte nossa quer crescer, uma outra parte fica com medo. Não, talvez não seja a hora, talvez não seja o jeito adequado, talvez não seja neste lugar. Ou a gente pode ver isso também da outra maneira. Uma parte nossa está querendo se estruturar, está querendo estabilizar alguma coisa, enquanto um outro lado diz: não, agora é hora de avançar, agora é hora de ir adiante, é hora de buscar superar limites. Então, qualquer que seja a dinâmica com que isso ocorre dentro de nós, essas duas forças estão em combate, elas estão em embate internamente em nós, e a gente também pode observar isso ao nosso redor, como temos observado, aliás. Então, esta é a segunda quadratura de uma série de 3. A primeira já aconteceu em agosto. Naquele período, Saturno estava retrógrado, Júpiter estava direto. Saturno estava voltando, Júpiter estava indo. Agora é o contrário. Saturno já voltou ao movimento direto em Peixes e Júpiter ainda está retrógrado. Ou seja, Saturno está indo, subindo Peixes acima, enquanto Júpiter está voltando no seu caminho de retrogradação. Júpiter fica retrógrado até o dia 4 de fevereiro. Então, esta é a segunda quadratura entre eles. A terceira vai acontecer já no mês de junho, com Saturno já no signo de Áries, muito próximo de uma conjunção a Netuno, e Júpiter já terá entrado no signo de Câncer. Ali nós vamos ter outro momento bastante crítico, outro momento de um embate formidável entre esses cronocratores e intensificado com um sentido ampliado por causa da presença de Netuno nessa configuração. Voltando para esse momento presente, o que significa também esse ciclo de Júpiter e Saturno? Como eu disse, são os dois cronocratores, o ciclo desses dois planetas tem muito a ver com o crescimento, a expansão das sociedades, tem um impacto muito significativo na economia, nos mercados, no crescimento humano, seja no melhor quanto no pior sentido. A gente vem de um contexto, de uma história longa, de um crescimento desmesurado buscado pela humanidade, para não dizer uma certa minoria, né, que nesse sistema capitalista que nós vivemos, então, um crescimento insano, um crescimento nada saudável, que tem trazido muitos impactos
na natureza, na vivência humana, e tanto que vemos a crise climática instalada. E eu vi hoje um vídeo muito interessante da Eliane Brum, do site Suma Uma, ela falando muito diretamente, né, que se fala muito por aí sobre o quanto a humanidade ferrou o planeta Terra, o quanto a humanidade criou esse caos que nós estamos vivendo. E ela corrigindo, não, não foi a humanidade, não dá para computar isso na conta de todo mundo. É uma minoria. São esses bilionários que querem sempre mais, os detentores do poder, dessas grandes indústrias, que são alguns gatos pingados, enquanto nós, o resto da humanidade, pagamos essa conta e ainda levamos a culpa. Como assim, né? Então, vamos começar a corrigir esse tipo de pensamento, porque são esses grandes conglomerados, qualquer que seja a esfera do agronegócio, dos defensivos agrícolas, da indústria alimentícia, toda essa parafernália da indústria tecnológica, são esses grandes conglomerados que mais usam água, que mais consomem recursos, energia, que mais poluem o ambiente, o ar, as águas. São esses grandes conglomerados que mais contaminam o solo e produzem e não se responsabilizam pelo lixo, não se responsabilizam pelos detritos que vão deixando para trás. E chegamos no lugar que chegamos. Então, vamos começar a corrigir isso, né? E, de uma forma muito direta, essa tensão entre Júpiter e Saturno também implica em questões econômicas e mercados, em crises, pode haver inflação, pode haver deflação, e é o que mais se ouve atualmente, pelo menos no Brasil, é essa briga entre o mercado e o governo, a Faria Lima querendo impor a sua vontade, como sempre, querendo que o governo a agrade a qualquer custo. Então, é esse o cenário onde nós estamos, né? E nós temos essa segunda quadratura acontecendo exatamente que dia? 24 de dezembro. Olha que fofo, né? Bem às vésperas do Natal. Então, esse é o principal aspecto da semana, é um dos principais aspectos, na verdade, de todo o ano de 2024. Por isso, espere algumas notícias interessantes nessa véspera de Natal, impactando a economia, impactando moedas, impactando governos diversos. Além desse aspecto de Júpiter e Saturno, o que mais temos acontecendo nesta semana? Temos o asteroide Quiron voltando ao movimento direto, tem estado retrógrado desde o mês de julho. Quiron volta ao movimento direto, o curador ferido. Vou falar mais dele daqui a pouco. E temos essa quadratura de Júpiter e Saturno também potencializada, também disparada por Mercúrio. Como sabemos, Mercúrio, o danadinho, esteve retrógrado entre o fim de novembro e 15 de dezembro, e ele retrogradou em oposição a Júpiter e em quadratura a Saturno, formando esses dois aspectos também 3 vezes. Fez o primeiro aspecto aos 2 cronocratores, quando estava subindo pelo signo de Sagitário. Retrogradou, fez o segundo aspecto na retrogradação, e agora faz o terceiro aspecto já direto, ainda na sombra da retrogradação. Portanto, Mercúrio enfatiza, salienta sobremaneira esse aspecto que está acontecendo entre Júpiter e Saturno, especialmente porque Mercúrio está em Sagitário, regido, disposto por Júpiter, e, simultaneamente, em recepção mútua com este, porque Júpiter está em Gêmeos, regido e disposto por Mercúrio.
Ambos estão em exílio, ambos estão em signos que não lhes são favoráveis. Por isso, a tendência é a gente observar os aspectos mais negativos dessas configurações. E a gente vai assistir isso de camarote ao longo dessa semana, pela terceira vez. Além disso, o que mais temos acontecendo nessa semana? Vênus em quadratura a Urano, Vênus atualmente passando por Aquário, onde seus valores são mais libertários, desprendidos, mais humanitários, por assim dizer, e onde a gente pode brincar um pouco, né? Vênus em Aquário é muito a geração tropicalista. Eu sou de ninguém, todo mundo é meu também. E em quadratura a Urano, essa tônica, essa qualidade super libertária, super desprendida e desapegada fica ainda mais acentuada. Vênus em quadratura a Urano também sinaliza um período em que a propensão a rupturas nas relações, a rupturas, crises, entreveros diversos. Claro, isso não vale para todo mundo, isso não vale para todos os relacionamentos, isso é particularmente importante para pessoas que tenham planetas ou pontos sensíveis do mapa ali entre os graus 22 e 28 dos signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Por quê? Porque essas pessoas já estão recebendo um aspecto de Urano no seu mapa pessoal. Vênus agora só vem intensificar, só vem disparar essa configuração. E também isso vale particularmente para pessoas que já estão vivendo algum tipo de situação desconfortável nas suas relações, mas não querem enfrentar esse desconforto. Elas estão fingindo que não é com elas estão empurrando com a barriga, porque elas não querem confrontar o desconforto, elas não querem lidar com o conflito, elas estão com medo de, ao tentar arrumar alguma coisa, destruir de vez aquilo que estão tentando salvar. Porém, essa é a opção errada. Se você já está percebendo que tem algo errado, que tem algo que não está muito bem no seu relacionamento e você finge que não vê, chega um aspecto como esse de Vênus com Urano e o negócio entorna de vez. E a ruptura pode acontecer. A quebra pode ser, então, definitiva e sem chances de retorno. Portanto, olha bem aí como é que você está conduzindo essas dinâmicas. Então, esses são os principais movimentos da semana. Júpiter quadrando Saturno, Quirón voltando ao movimento direto, Mercúrio se opondo a Júpiter e quadrando Saturno, potencializando o aspecto entre os dois, Vênus quadrando Urano e ah, e ainda Sol em quincôncio a Marte. Tinha esquecido de pontuar esse movimento. Eu vou agora compartilhar a minha tela para a gente olhar tudo isso nos mapas. Então, eu começo olhando o solstício de verão, que aconteceu neste sábado, dia 21 de dezembro, às 6h20 da manhã, no horário de Brasília. Este mapa dá a tônica dos próximos 3 meses. Nós também viramos a estação, entramos na estação do verão aqui no hemisfério sul, de inverno lá no hemisfério norte. Já tinha repassado rapidamente esse mapa na última análise da semana passada, mas vamos olhar de novo. Esse mapa traz o Sol, que é o ponto mais importante, na casa 12, sugerindo aí o chefe de Estado, o governo, se recuperando em convalescença, como nós sabemos que ele está, mas também muito trabalho nos bastidores, o que requer um pouco de cautela. A outra coisa muito importante nesse mapa é que
Netuno está angular no fundo do céu, o que representa os assuntos internos da nação, o solo, as questões mais básicas, e também a oposição. O Sol, inclusive, está se separando de uma quadratura com esse Netuno. Toda vez que o Sol ingressar no signo cardinal nos próximos anos, vai trazer esse Netuno muito forte, porque ele vai ingressar em signo cardinal em breve. Então, esse efeito Netuno da nebulosidade, dos possíveis equívocos, da dificuldade de ter julgamentos claros, de ter análises realmente lúcidas, esse aspecto, essa tônica, ela fica muito proeminente nos próximos 3 meses, especialmente para figuras de poder, para figuras de autoridade. O ascendente está em Capricórnio, que é um signo cardinal, que é terra. Então, também dá uma tônica de a gente focar muito nesses próximos 3 meses em questões práticas, em questões de segurança, em questões de autossuficiência. Mas outra coisa de suma importância nesse mapa é essa grande cruz mutável que temos formada, envolvendo exatamente os cronocratores Júpiter e Saturno. Júpiter, a 14 de Gêmeos na casa 6, casa de saúde, casa de emprego, de serviço público. Saturno na casa 3, casa da educação, de estradas, de locomoção, de comunicação. Então, aqui a gente já vê muitas questões importantes travadas, talvez possibilidade de greves por aí, greves bastante significativas de serviços essenciais. E Mercúrio, planeta de comunicações, de movimento, de trânsito, é o outro que também está enfatizando esse aspecto. Mercúrio já direto, porém na zona sombria de retrogradação, a 8 de Sagitário no fim da casa 11 do Congresso, prestes a entrar na casa 8, há pouquíssimos minutos, na verdade, não 8, desculpa, gente, 12, há pouquíssimos minutos da casa 12, ou seja, ele está na casa 12 virtualmente, o que também fala de negociações ocultadas, de coisas que estão ali sendo costuradas, possíveis acordos costurados na surdina, o que pode ser bastante preocupante. E fechando essa grande cruz, nós temos a Lua, a 13 de Virgem, na casa 9, uma casa que tem a ver com o mundo jurídico, com o STF, com todas essas questões envolvendo leis. A Lua se opõe exatamente a Saturno e uma quadratura próxima a Júpiter e se afasta da quadratura a Mercúrio. Portanto, essa grande cruz mutável nas casas cadentes, que também são casas associadas à qualidade mutável, pedem muito cuidado nesses assuntos mentais pelos próximos 3 meses. De forma mais individual, essas casas remetem ao funcionamento da mente e também ao funcionamento das questões de saúde, o que vai requerer muito cuidado da nossa parte. Do ponto de vista mais coletivo, como eu disse, esse eixo 3 e 9 tem a ver com educação, com movimento, com viagens, com turismo. E esse eixo 6 e 12 tem a ver com saúde. Saúde pública, tem a ver com trabalho, tem a ver com emprego. Então, esses dois eixos estão muito enfatizados e requerem uma atenção de todas as coisas que vão estar sendo tocadas, vão estar sendo movimentadas durante esse período. A sensação que dá é que tem muita maracutaia sendo engendrada nos bastidores, e isso pode envolver questões de saúde pública, pode envolver questões do STF, de legislação e mesmo comunicação e tráfego, rodovias, coisas dessa natureza. Então, é um mapa muito tenso, infelizmente,
É um mapa bem complicado e isso indica que a gente tem pela frente um primeiro trimestre de 2025 bem carregado, bem confuso, bem caótico, muita coisa nebulosa que a gente realmente não se dá conta do que está acontecendo, embora nós soframos os impactos de tudo isso na carne. A, a gente pode ter um recrudescimento de diversas doenças que estão atingindo o público e a gente já está vendo isso acontecendo por aí. Dengue, zika, chikungunya, covid, ou as viroses oportunistas desse período de chuva. Então, isso é bastante preocupante. Netuno, bem destacado nesse mapa, e ainda recebendo quadratura do Sol, também alerta para a possibilidade de enchentes, de inundações diversas. E é muito interessante a gente notar também como esse mapa já se fez manifestar na madrugada do dia 21. O solstício foi às 6h20 do dia 21, no horário de Brasília. Mas na madrugada do dia 21, nesse dia 21, a gente tem notícias horrendas ao redor do mundo, de desastres, de situações críticas, impactando localmente um número expressivo de pessoas, e já sinalizando essa qualidade caótica desse mapa e desse solstício. Do que eu estou falando? Na madrugada do dia 21, houve um acidente terrível na região de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que matou 38 pessoas, um acidente envolvendo um ônibus de passageiros, um caminhão e um veículo de passeio. Um acidente gravíssimo que matou 38 pessoas e deixou um monte de gente ferida. Os 3 veículos incendiaram. Então, esse já foi uma questão bem grave. Na Nigéria também há situações locais impactando e gerando um número alto de mortos. Doações pelo período de Natal levaram a pisoteamentos em 2 cidades. Já tem mais de 30 pessoas também mortas. Veja bem, uma situação que era para ser positiva, de assistencialismo, e leva à morte, e leva a um desastre terrível. Outras situações também, na Alemanha, imagino que todos vocês ouviram essa história, um homem extremista pega seu carro e sai atropelando um sem número de pessoas numa feira, mais de 70 pessoas feridas e um número alto também de mortos. Isso é muito grave. Por último, já agora no domingo, caiu uma ponte importante, a ponte que liga o Maranhão ao estado do Tocantins, na cidade de Estreito. A ponte simplesmente desabou do nada. Havia 3 caminhões sobre a ponte, os caminhões caíram nesse desabamento, obviamente, e aparentemente até agora tem notícia de uma pessoa que morreu. Então, isso sem falar, Israel segue bombardeando Gaza, Ucrânia também bombardeou Rússia, Rússia está ameaçando retaliar, as guerras seguem fazendo o que fazem, matando gente, infelizmente. Então, a gente tem um fim de semana desastroso, a gente teve um fim de semana bastante estranho, bastante crítico, que já é uma expressão desse mapa. Esse mapa está tenso, esse mapa é caótico, esse mapa é pesado. E ele já disse que veio com todos esses acontecimentos de que tivemos notícia entre sábado e domingo, infelizmente. Então, a gente tem pela frente um trimestre um pouco complicado. Aliás, temos pela frente um 2025 muito complicado. Eu ainda vou falar de 2025, ainda não sei que dia, mas eu vou tentar soltar um vídeo antes do dia 31. Vou ver se eu consigo. Bom, então esse é o mapa do solstício.
Eu vou agora compartilhar a outra tela, que é o dia a dia a partir do dia 23, para a gente falar, então, da tônica da semana. Então, a gente começa aqui com o dia 23 de dezembro, segunda-feira. Estou com o horário aqui de meio-dia para pontuar melhor. O que a gente tem nesse dia 23, nesse início de semana? A gente abre a semana com a Lua na fase minguante, a Lua em Libra, fez a quadratura ao Sol, fez essa quadratura ao Sol ainda no domingo. Então, a Lua entrou na fase minguante ainda no domingo, começa a semana em Libra nessa fase minguante. Sempre que a Lua abre a semana num signo cardinal, a gente tem uma semana mais dinâmica, mais movimentada, mais agitada. Porém, essa Lua minguando, ela também diz, olha, é uma semana de finalizações, de conclusões, de encerramentos. Aproveite para fazer avaliações e análises, aproveite para encerrar o que precisa ser encerrado e descartar o que precisa ser descartado. É muito interessante porque é a última semana do ano e a gente encerra um ciclo lunar também, esse ciclo iniciado em Sagitário. A gente também começa a semana com Vênus em Aquário se afastando de um sextil a Quiron. Então, aqui também tem uma tônica de avaliações relacionais, de alguma coisa que pode nos ajudar a abrir essa semana de um jeito, talvez, quem sabe, esse desprendimento funcionando de uma forma bem positiva nas nossas relações. Então, essa é a segunda-feira, e na terça-feira nós já temos a superquadratura de Júpiter a Saturno. Júpiter a 14 de Gêmeos, Saturno a 14 de Peixes. Eu já falei bastante dessa quadratura, né, no início do vídeo, então ela fica exata na terça-feira. Porém, como você já sabe, a gente pontua o dia que o aspecto fica exato, mas ele vai se formando muitos dias antes, especialmente no caso de Júpiter e Saturno, porque essa quadratura ficou formada praticamente todo o ano de 2024, desde que Júpiter entrou em Gêmeos lá no fim de maio. Então, esse aspecto ficou acionado, ficou ativado de maio para cá, durante o resto do ano, e ainda fica ativado até junho de 2025. Tem todo esse impacto, como eu já disse, na economia, em questões diversas envolvendo crescimento, envolvendo retração, como é a tônica de Júpiter e de Saturno. O que também coloca uma ênfase aqui, como eu já disse, é Mercúrio. Por quê? Mercúrio, voltando da sua retrogradação, ainda na zona sombria dessa retrogradação, Mercúrio tanto faz oposição a Júpiter quanto quadra o Saturno, de modo que nós temos uma cruz T ou uma T-square entre os três. Mercúrio é um planeta pessoal, significador da mente, dos pensamentos, das opiniões, da comunicação de um modo geral e também de movimento, de trânsito. Então, a gente tem um fim de ano que pode ser um pouco complicado também no trânsito. E olha só esses acidentes que eu já mencionei, né, que aconteceram nesse fim de semana. Acidentes graves envolvendo veículos, envolvendo estradas e rodagens, e isso, com certeza, é uma manifestação desses aspectos que Mercúrio está performando atualmente, envolvido nessa configuração de Júpiter e de Saturno. Então, esses próximos dias, essa próxima semana segue muito carregada, segue muito tensa, e a gente precisa ter um cuidado extra nos deslocamentos,
Isso vale para todo tipo de deslocamento, deslocamento em veículos de passeio, em veículos pesados, deslocamento de pedestre, de bike, de motocicleta. Qualquer tipo de movimentação e de deslocamentos precisa ser conduzida de maneira ainda mais cautelosa, ainda mais consequente, porque esse Mercúrio não está de brincadeira. A gente pode sim ter problemas sérios, a gente pode sim se quebrar feio, no mínimo ter prejuízos materiais. Então, cuidado, atenção, paciência, nada de se arvorar de dono da verdade, de cheios de razão. Até porque outra coisa importante que segue acontecendo é Marte, que está retrógrado em Leão, se aproximando da sua segunda oposição a Plutão, o que também inflama muito os humores, o que torna a gente com que deixa a gente de pavio ainda mais curto, ainda mais impacientes. Esse Marte também está recebendo o quincúncio do Sol, que fica exato também nessa semana, o que deixa a gente de novo um pouco mais arrogantes, com uma tendência a querer ser os donos da verdade. E isso pode dar muito ruim. É aquele contexto em que uma discussão besta na rua, uma discussão boba de trânsito, pode virar uma tragédia. Então, evite, tome cuidado, cerque-se de toda a atenção possível. Não brinque com essas coisas. Bom, e aí a gente segue. A quadratura Júpiter-Saturno, como eu disse, fica exata na terça-feira, né? Já falei muito sobre ela. Essa terça-feira que é a véspera do Natal, então a gente tem aí uma véspera de Natal bastante carregada, com algumas notícias possivelmente bem impactantes. Na quarta-feira, que é dia de Mercúrio, ele, o próprio danadinho, faz a sua oposição a Júpiter. É outro dia assim, sujeito a muitas notícias desencontradas, coisas caóticas, fake news, as pessoas tendendo a serem donas da verdade, discussões muito acaloradas, excessos, exageros. Então, é aquele dia para a gente pensar muito: peraí, eu realmente preciso falar isso? Isso realmente é verdade? Isso vai ser útil? Sabe aquele ditadozinho bem antigo? Isso é verdade? Isso vai ser útil? Preciso realmente trazer isso nesse contexto aqui? Então, por quê? Porque a gente está nessa tendência boquirrota de falar demais, de falar sem checar, de querer de exagerar nas coisas, de exagerar na dose, seja na dose da fala, seja na dose da velocidade, do movimento. Então, é um dia bastante tenso, bastante caótico, e a gente não perde nada se a gente se contiver um pouco, contiver os nossos movimentos, fechar a boca um pouco, porque a gente pode se preservar de muita coisa desagradável, né? Então, na quarta-feira, a gente tem esse aspecto de Mercúrio com Júpiter e ainda tem o aspecto de Sol com Marte também ficando exato. O Sol e Marte traz uma tônica também muito arrogante, uma tônica de não vou dar o braço a torcer, eu vou manter minha posição aqui bem firme. Então, de novo, pequenas discussões podem escalar para coisas mais sérias. Chegamos na quinta-feira, dia 26, aí é o dia que Mercúrio quadra Saturno. Então, os excessos da quarta podem trazer consequências bem rápidas já na quinta, porque a gente falou demais na quarta, a gente se excedeu na fala, se excedeu em gastos, se excedeu em movimentos. E na quinta, Saturno já chega botando retranca. A gente vai ter que já enfrentar as consequências, a gente pode ter que lidar com alguns julgamentos, com alguns criticismos, consequências que podem ser bem desagradáveis, né? Então, muita atenção nessa quinta. Há uma tendência de a gente estar com alguma ressaca maior,
essa ressaca mental, essa ressaca financeira, possivelmente, vários tipos possíveis de ressaca se a gente não tiver tido alguma contenção nesse dia anterior. Então, Mercúrio e Saturno, a gente precisa estar muito atento com o rumo dos nossos pensamentos, que tendem a estar mais pessimistas, ou mais críticos, ou mais julgadores. Isso vale tanto para o nosso diálogo interno, a gente com a gente mesmo, como vale para a comunicação com outras pessoas, né? A gente tendendo a julgar mais os outros ou se sentindo mais julgado também pelos outros. Isso depende muito da nossa dinâmica pessoal e de como isso também cai e acontece no nosso mapa. Portanto, a quinta-feira está bem carregada. Quinta, 26 de dezembro. Na quinta, a Lua está em Escorpião, que é uma Lua também muito introspectiva, é uma Lua muito fechada, mas também uma Lua mordaz. Então, de novo, é dia de sincericídios, muito cuidado por aí. A Lua em Escorpião também, uma Lua minguante em Escorpião é o que eu chamo de redundância, porque ela vai favorecer também os descartes, as eliminações, as purgações, fechar esses ciclos definitivamente, as limpezas drásticas. Então, a gente pode aproveitar esse dia para isso também. Chegamos no dia 27, sexta-feira, a Lua transita entre o fim de Escorpião e o início de Sagitário. Na sexta-feira é o dia que Vênus quadra Urano. Então, você veja como a semana está tensa. Esse miolo da semana, entre terça e sexta, nós temos o Mercúrio se opondo a Júpiter quadrando Saturno, nós temos o Sol em quincôncio a Marte, e ainda temos uma Lua em Escorpião e Vênus quadrando Urano. Então, não tem favorecimento de negociações, de diálogos fáceis, de diálogos harmoniosos. Pelo contrário, é assim, um climão de todo mundo querer ir para as cabeças, de todo mundo querer ir para os embates, de todo mundo defender o seu lado com unhas e dentes, e ninguém está muito afim de negociar. Por isso, a gente tem que se precaver. É uma semana muito propensa a rupturas, a esses embates que podem ser bem, bem feios. Então, muito cuidado por aí. Na sexta, como disse, Vênus a 23 de Aquário quadra Urano a 23 de Touro. Eles estão em recepção mútua, né? Por quê? Porque Urano é o regente moderno do signo de Aquário, por onde Vênus está passando, e Vênus é regente do signo de Touro, por onde Urano também transita atualmente. Eles estão no embate aqui, né? Uma briga assim, um morando na casa do outro, um fez bobagem na casa do outro e agora eles estão nessa briga. Então, a sexta, dia de Vênus, está propensa a muitas rupturas, a muitas quebras, a situações assim bem desvantajosas nas relações. E se a gente entrar em posturas muito rígidas e inflexíveis, pode dar muito ruim. Mas a gente também tem que olhar o nosso contexto. Às vezes, há rupturas que são não apenas necessárias, mas mandatórias. Há rupturas que elas precisam acontecer. Então, naquelas relações em que já deu o que tinha que dar, em que você percebe que tem coisas que ficaram intoleráveis, que não dá mais para suportar, deixa a ruptura acontecer, porque talvez seja o melhor que pode acontecer nesse momento para essas pessoas envolvidas. Então, não quer dizer que essas rupturas sejam ruins em todos os casos, e não quer dizer que a gente tenha que ficar botando pano quente em todo tipo de situação. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é realmente a quebra. Deixa quebrar e deixa o negócio acabar para que algo possa se renovar. Porque é disso que se trata. Aquilo que não serve mais, aquilo que ficou roto, que precisa ser
destruído para que uma renovação possa acontecer. Então, a sexta-feira está desse jeito, né, minha gente? Chegamos ao sábado. No sábado, nós temos o asteroide Quiron, a 19 de Áries, estacionando para voltar ao movimento direto. Quiron tem estado retrógrado desde o mês de julho. Quiron é um asteroide que trafega entre Saturno e Urano, mediando essa interface entre consciente e inconsciente. E chama-se, ele tem essa alcunha de curador ferido, porque ele representa o nosso lado mais humano, aquele nosso lado mais capenga, defeituoso, que não tem um conserto possível. Somos todos imperfeitos e todos precisamos lidar e aceitar essas nossas imperfeições. Quando o Quiron retrograda, sinaliza um tempo em que a gente precisa olhar para essas imperfeições com mais atenção, com mais cuidado, separando, né, aquilo, o que é que pode e que tem ser consertado, o que é que tem conserto daquilo que não tem. Quando ele volta ao movimento direto, a gente tem que já ter feito essas distinções e partir para o movimento de remediar o que pode ser remediado e aceitar aquilo que não pode ser, né? Então, o Quiron volta ao movimento direto no domingo, dia 29 de dezembro, a 19 de Áries. E olha que interessante, a Lua sempre com seu holofote ali em cima. Porque no domingo, dia 29, a Lua estará em Sagitário e ela passa praticamente o dia todo em trígono com esse Quiron, formando um aspecto de harmonia, formando um bom aspecto com esse Quiron, a partir de Sagitário, que é um signo filosófico, que é um signo de uma busca de elevação também. Como se não bastasse a Lua passando por aí, o próprio Mercúrio, voltando de retrogradação, na zona de retrogradação, também está se preparando para formar o terceiro trígono com este Quiron. Porque Quiron é o outro astro com quem Mercúrio dialogou 3 vezes nesse ciclo de retrogradação. E ele também está dando ênfase para essa volta ao movimento direto do asteroide Quiron. Assim, nós chegamos ao fim desta semana, uma semana bem agitada, uma semana carregada, tensa, e que vai demandar de nós muito jogo de cintura, mas principalmente muita sabedoria, muita sagacidade para observar as situações ao nosso redor e ver aonde a gente pode entrar ou não, aonde a gente pode realmente interagir, onde a nossa ajuda é necessária, onde a gente faz melhor se a gente ficar quieto no nosso canto. Então, é uma semaninha complicadinha, por isso, gerencie com muito cuidado a sua energia, a sua participação em cada situação, nas questões diversas que estiverem acontecendo ao seu redor. Não brinque com isso. Está carregado o climão. E, antes de terminar, eu ainda queria olhar a lua nova de Capricórnio, que eu também preparei aqui. A lua nova de Capricórnio, a Lua vai se renovar no dia 30 de dezembro, às 19h26, no horário de Brasília, a 9 de Capricórnio. Essa Lua coloca ênfase na casa 6, mais uma vez, do mapa de Brasília, de novo, chamando a atenção para as questões ligadas à saúde pública, funcionalismo público. Essa Lua forma um bom aspecto com Saturno, que vai estar na casa 8, um sextil aproximativo, embora bastante amplo. Também forma Sesc quadratura com Urano, então a gente tem um ciclo pela frente sujeito
há muitas instabilidades, sempre que o Urano está em destaque, a gente sabe disso. Ciclo de Capricórnio é o ciclo onde a gente começa o ano e a gente precisa focar nas nossas metas, em questões práticas, em questões ligadas ao mundo do trabalho, à profissão e etc. E mesmo a estruturação do nosso mundo físico, da nossa vida real. Então, esse aqui é o mapa da Lua Nova de Capricórnio, que acontece no dia 30 de dezembro, na segunda-feira, abrindo a próxima semana. Eu ainda vou falar mais desse mapa, trouxe aqui somente para pontuar, para já deixar um spoiler para vocês. Então, minha gente, é isso que a gente tem nesta semana, nessa última semana de 2024. Desejo a todo mundo que viva essa semana da melhor maneira possível, sem maiores dificuldades, sem maiores perrengues, que a gente consiga administrar todo esse caos mercurial, jupiteriano, com sagacidade, com sabedoria, como eu já disse. E para você que ficou comigo até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Se você gostou desse vídeo, manda o link dele para todo mundo que você conhece e que gosta de estar bem informado sobre astrologia, sobre os movimentos do céu e o que isso simboliza para nós aqui na Terra. Obrigada, uma excelente semana e, principalmente, desejo a todos um Natal abençoado, de amor, de harmonia. E aí, eu lembro também que a gente está num contexto carregado, tenso, de muitos conflitos pelo mundo, de ameaça de que essas guerras escalem e se tornem eventos globais, que já são em certa medida e que venham a nos impactar de uma forma mais direta ainda. E eu vi um poema recentemente, não me lembro de quem, não me lembro em que contexto. Se alguém lembrar, se alguém souber, me traz aqui nos comentários depois. Vou tentar lembrar onde eu vi isso, mas era a pessoa refletindo sobre guerras acontecendo no mundo e como aquilo era perigoso, como aquilo era complicado, como aquilo era triste. E como que se lida com a guerra? O que a gente faz? Uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo ou aqui do nosso lado, numa região vizinha. Então, a gente também precisa se responsabilizar um pouco pela paz que a gente quer ver no mundo. E aí, nessa história, a pessoa diz: eu vou acabar com essa guerra agora. E a pessoa resolve ligar para o irmão com quem não falava havia muitos anos. Então, eu vou fazer a paz. E ligou para o irmão, com quem estava intrigado, com quem não falava, pediu desculpas e começaram a conversar e estabeleceram a paz entre eles. Isso mudou aquela guerra? Isso acabou com aquela guerra, de fato, o conflito bélico em andamento? Não me lembro, não lembro de como a história termina, mas provavelmente não. Mas mesmo assim, a gente cria um pouco de paz. E esse contexto coletivo, ele é uma construção, ele é uma somatória de todos os indivíduos, de tudo que nós estamos criando em nós, fomentando em nós, alimentando em nós. Então, a guerra externa, ela também tem a ver com as nossas guerras internas, com os conflitos que nós fomentamos, que nós criamos na nossa vida individual. E por isso a gente precisa estar cada vez mais consciente de aonde é que a gente está criando guerras, aonde é que a gente fomenta os conflitos destrutivos, desnecessários. É claro que o conflito é parte da vivência humana, é parte das relações humanas. Vai haver momentos em que eu preciso me posicionar contra a posição do outro. Eu preciso defender também o meu espaço. Porém, há maneiras e maneiras de se gerenciar esses conflitos, de se gerenciar esses espaços.
E aí, para esse Natal, eu desejo que a gente consiga construir um pouco de paz nas nossas relações, nas nossas vidas, que a gente consiga achar alguma conciliação, que a gente consiga construir algumas pontes. Eu lembrei de novo aqui dessa ponte que caiu hoje, lá entre o Maranhão e o Tocantins, e que, se a gente pensa também de forma simbólica, isso é muito preocupante, isso é muito crítico, porque o que é uma ponte simbolicamente? É um ponto de conexão, é um ponto de ligação entre dois lugares que estão separados, dois pontos que estão separados por um rio, por um vale, pelo que seja. Uma ponte desabar dessa maneira, simbolicamente, é triste, é preocupante, porque as pontes se romperam. Parece que não há mais conexão, parece que não há via de encontros mais. E a gente precisa pensar nisso. Onde é que nós derrubamos as pontes? Onde é que nós deixamos que as pontes desabassem? Onde é que, dentro de nós, esses pontos aparentemente separados, divergentes, entraram realmente em conflito e se desconectaram de vez? E essa é a minha reflexão para esse Natal, para a gente olhar para dentro de nós e pensar como é que a gente pode construir um pouquinho de paz na nossa vida pessoal, nas nossas relações, no nosso entorno. Como é que a gente pode colaborar minimamente para que esse clima de paz prevaleça sobre esse clima de guerra, de conflito, completamente insalubre que nós estamos vivendo. Então, onde você estiver, muito obrigada por ficar esse ano comigo. Obrigada por vir até aqui comigo. E eu desejo um Natal abençoado, pacífico, de amor e de luz. Todas as bênçãos. Até a semana que vem.